Nós separamos aqui um caso clínico, como se apresenta uma hidronefrose antinatal. Então, esse aqui é o dia a dia. Um recém-nascido de 17 dias, la gestação sem intercorrências, parto cesáreo, mira que nasceu bem, né? Idade gestacional de 37 semanas, Apgar, e urinou quando nasceu, os eletrólitos todos normais. A história anterior se tratava de uma hidronefrose antinatal. E esse aqui é o ultrassom pós-natal. Vocês estão vendo, né, uma hidronefrose importante, com a cortical afilada, parênquima renal afilada bilateralmente, ureteres dilatados e a vejiga estava pouco distendida. Então esse é o primeiro ultrassom. O que a ser? O que poderia ser uma hidronefrose bilateral com comprometimento de parênquima renal? A vejiga não estava totalmente distendida, não que esse caso chegou assim, né? Então o que pensar? Poderia ser um mega-ureter? Sim, mega-ureter bilateral, sim? Refluxivo, obstrusivo. Já? O que você pediria agora? Creio que é curto esse caso. Corrales. ¿Cuántos días de nacido tiene? Sí. ¿Cuántos días? ¿17 días o recién nacido, no? Recién nacido. Bueno, ese es el primer examen, el ultrasonido. Ya, el primer examen ultrasonido de recién nacido, generalmente se ve claro que la vejiga no está dilatada, se ve claro que hay una hidronefrosis moderada y un uréter más o menos grande bilateral. Yo esperaría que tenga 4 semanas y le haría un radiorenograma y una cistografía retrógrada. ¿Por qué 4 semanas? Porque hay que esperar que madure el parénquima renal. Se dice en teoría que a partir de las 3 semanas a 4 ya ha madurado. Sí, lo pienso mismo. Y como había una dilatación, ¿no?, de ureter y todo, mediante uma antibiótico terapia, hicimos a uretrocistografia miccional. Então, me vou descrever para adiantar um pouco. Aqui está a vejiga, a uretra, um grande refluxo bilateral. Acá à direita parece que o refluxo vem à metade do rinhão, e aqui parece que está em todo o rim. Então, com sinais de duplicidade bilateral, com refluxo para a unidade inferior e o refluxo para as 2 unidades. E a uretra era normal. Então, se tratava mesmo de um refluxo, né? E ele ha hecho a uretrocistografia. É claro que diante de um caso como esse, há que saber o que funciona, né? O que está funcionando. Então, a cintilografia com DMSA mostrou, esse aqui é o lado direito, a placa, esse é o lado direito, com função nos 2 rins, né? E a placa ficou invertida, mas aí funciona o polo superior e o polo inferior. A esquerda também com duplicidade, havia uma exclusão de polo inferior. Bueno, no es frecuente, no más frecuente es el polo superior. Um refluxo com exclusão de polo inferior e refluxo para o polo superior. Não é um caso difícil, é um caso comum, né? Um caso comum que... E agora? Quimioprofilaxia funciona? Está muito em controvérsia, né? Se funciona ou não a quimioprofilaxia. Vocês pensariam em ser uma cistostomia, uma vesicostomia, uma ureterostomia, aí 4 uréteres
né? Não, sem nada, estava com profilaxia, sem infecção urinária. Então, a quimioprofilaxia, concorda, Corrado? Cuando es muy pequeño, pues comenzamos con ampicilina o amoxicilina, ¿no? Sim. Então, ele simplesmente foi feito uma quimioprofilaxia, né? Então, passado 2 anos, estava tomando Bactrim, não tive nenhuma infecção urinária, havia somente uma aderência bala no prepucial e nenhuma infecção, a Klebsiella com menos de 10.000 colônias, talvez não fosse, e se repetiu esses exames, mostrando que a direita a função era muito boa e a esquerda comprometida, pois só funcionava a metade. E agora repetimos a uretrocistografia, com 2 anos de idade. Acá. Essa aqui é a primeira. E agora, depois de 2 anos, mira o que aconteceu. Há um refluxo para a unidade inferior, que vocês viram que há função acá, certo? Um refluxo para 2 unidades, inferior e superior, sendo que esta inferior não funciona, não há função. Mas, de qualquer maneira, agora se tornou um caso mais claro para que tenhamos uma conduta. ¿Hay lugar para injeção? No, solo quería aclarar que la quimioprofilaxis nosotros cuando son menores de 3 meses damos amoxicilina o ampicilina. Ya cuando son mayores de 3 meses ya podemos dar Bactrim, podemos dar Bactrim, nitrofurantoína o cualquiera cefalosporina. Eso. ¿Qué hacer? Agora, com 2 anos, vocês acreditam que é o momento assim de tratar esse definitivamente ou esperar que melhore mais? Doctor Amilcar, sí. ¿Por qué no intentar la reparación quirúrgica del reflujo? ¿Por qué usted ha esperado 2 años? Teniendo en cuenta de que ya la función renal está disminuida en el lado izquierdo, sobre todo si he visto la cintografía. Dígame por qué. Primeiro que no refluxo, esse é um caso complexo de refluxo, nunca tentamos antes de 1 ano de idade a reconstrução e tratamento. E hoje, lá há uma mensagem final acá, o refluxo de ninho com diagnóstico antinatal, né? É um refluxo que, numa porcentagem citada na literatura, até 30% de casos, pode simplesmente desaparecer. É completamente diferente da laninha, né? Por isso que fomos seguindo. E agora chegamos a 2 anos e a essa investigação, e creio que com 2 anos podemos agora tratá-lo. Ustedes han esperado 2 años por lo que no tenía infección urinaria, definitivamente. Estava indo muito bem. En caso de que hubiera tenido infección urinaria... No, esse caso poderia ter passado por uma derivação, algo pior, né? Mas como está bem, a conduta é seguir, sempre, loninho. Sim. Con ese grado de reflujo posible era derivado a ese niño con la idea de hacer 2 ureterostomías y que esto se pudiera mantener la misma condición. Você diz a ser uma ureterostomia, se fosse unilateral? Com 1 grado 5 de refluxo. Sim. O problema de derivação, às vezes é muito sencillo hacerla, é difícil sair dela depois, né? Nós temos um trabalho aí de megauréteres refluxivo e megauréteres obstrutivo. São completamente diferentes. Quando há refluxo, o ureter na parede é delgada, né? É difícil. Não hacemos muito assim nível, a não ser que há uma infecção intratável que não poderia ser uma vesicostomia, creio. Então a conduta agora foi lá reconstrução cirúrgica, né? À direita fez uma plástica à direita, um reimplante do polo superior com modelagem e uma heminefrectomia à esquerda,
uma postectomia, que sempre é uma recomendação nesses casos, e retiramos duplo J. Enfim, ele fez em 2 tempos cirúrgicos, nós fizemos essa reconstrução. Né? Esse aqui é um resultado final, né? Esse rim está bem. Aí um pequeno cisto aqui no lado da nefrostomia, e não há refluxo. E o importante de tudo que eu mostrei esse caso para essa mensagem final, né? Que 86, como está aqui, 86% de diagnóstico desse refluxo no sexo masculino, né? Ele se apresenta com hidronefrose no período antinatal. Geralmente são refluxos de alto grau, 50% já tem cicatrizes, essas cicatrizes, né, são nada mais do que displasias já no período antinatal. E vejam, dado de literatura, resolução espontânea em até 45% dos casos, com 2 anos de segmento. Então, esses 2 anos de segmento, ele tem uma razão. Então, esse refluxo que aparece assim, com a hidronefrose antinatal, ele é um refluxo assim, que ele tem uma evolução muito boa. Nós temos outros casos. A infecção, geralmente, com 3 meses de idade, e sempre aqui considerar a circuncisão. Certo? Se você circuncisão ajuda bastante nessa evolução. E aqui o Corrales estava perguntando da quimioprofilaxia, cefalosporinas, amoxicilina e Bactrim. Esse é outro caso. Então, enfim, esse caso que eu queria apresentar para vocês como hidronefrose antinatal, uma pequena parte assim, como eles se apresentam. Né? E nós outros teremos que estar um pouco, sei lá, familiarizados assim, e intervir pouco, cada vez menos, né? Mesmo nas hidronefroses, nas intervenções de cenose de Jupe, né? 1/3 delas, somente 1/3 de Jupe são operadas, 1/3 melhoram e 1/3 diminui. Então, nós fazemos pouca intervenção, no refluxo, então, cada vez menos. Né? Esses refluxos são de conhecimentos recentes. Veja que o menino, ele urina, ele apresenta uma dissinergia vésico-esfincteriana normal, natural, no primeiro ano de vida. Então, esses meninos, eles urinam com uma pressão muito alta, né? E depois isso vai melhorando, e o refluxo associado também tende a diminuir. Por isso que esperamos aí durante um tempo largo. Obrigado, doutor Mesa.